Corinthians empata com Juventus, lanterna do campeonato. Vitor Pereira desabafa e fala sobre essa derrota na coletiva. Vasco, o gigante da colina, quase mata a torcida do coração. Depois de sair perdendo, faz o vira-vira em cima do Operário. O vira-vira virou. Jorginho comenta sobre a garra do time e o técnico do Operário desce a lenha nos jogadores. E pegou fogo, hein? Não perca tudo isso aí. Oxi, aqui no Pedala, hein? Tem muito mais, ainda tem mais. Espera aí. Falando de técnico nervoso, técnico perdendo a linha, adivinha de quem é que eu vou falar agora? É, dele mesmo, Abel Ferreira. Mais uma polêmica de Abel Ferreira. Um assunto sobre uma coletiva que foi feita no jogo Botafogo e Palmeiras. Depois do jogo, o jornalista Guilherme Gonçalves fez uma pergunta para ele e ele respondeu. E a resposta dele foi daquele jeito, hein? A resposta dele foi pior do que isso aí, ó. Você mexeu no burro. Você mexeu no burro. Mas veja o resultado dessa polêmica aí. Também vamos falar do São Paulo. O São Paulo precisa abrir o olho, hein? Porque as coisas não estão indo bem, não. Ainda mais porque querem colocar o nome do São Paulo no SPC. Ih, cara, que negócio é esse? Que assunto é esse aí, São Paulo? Com toda essa polêmica aí de Rogério aí, que sai ou não sai, sai ou não sai, e sem poder fazer compra ano que vem, não se faz compra de jogadores com nome sujo na praça, hein? Então, abre o olho, São Paulo. As imagens são geradas pelo Jogo Aberto. E também você vai assistir os gols e os melhores momentos da partida de Corinthians e Juventus, de Vasco e Operários. E não esqueça de deixar seus comentários, hein? Se você gostou do vídeo e sobre essas polêmicas, fique conosco. Esse é o Pedala Mano. Já deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e Pedala Mano e solta a vinheta. Ele chegou! Tava enrolando, bom dia! Tava saindo do camarim, tava se preparando, se cuidando, não é? Cheguei pra te ajudar, Loirão. Nós estamos juntos, filha. Vambora. Vambora, Loirão. Não, acho que hoje você vai ajudar o Ronaldo. Vou ajudar o Ronaldo? É, porque tá precisando, né? Também. Cantou Vitória antes do tempo, a soberba, nariz empinado. Ali, né? É dura ali também. Pra ajudar ali é duro, hein? Ali fazer é duro, o quê, hein? Pra né? ajudar. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Ixi! Olha, eu já comecei a rodada, Dedê, muito consciente de que uma vitória colorada ou até o empate hoje é quase impossível. Mas tudo bem, né? Agora, o Ronaldo tinha certeza, ele estava mais do que confiante. Falou que o Corinthians seria segundo colocado ontem, mas falou e repetiu. E falou de arbitragem, de pênalti. Hoje. Já passa o Inter hoje. Se o Corinthians ganhar. Se ganhar, passa. O que você quer que eu fale? Às 11h30 da noite derruba o elefante. O Corinthians ganhar. Se ganhar, passa. O que você quer que eu fale? Às 11h30 da noite derruba o elefante. E Juliano, Vitor tá Pereira, bom pra não. você, Rona? Quem? Juliano. Vixe, Maria, dá um Juliano rolo fez agora. gol, fez gol, deu assistência. Ele tá piorando cada vez que passa, Tá né? bem, ele tá melhorando. Levanta a cabeça, cruzou na grande área, a bola para Renato Augusto Moraes, tira lá, bateu no Gustavo Silva, fica para Juliano, ajeitou, virou, é gol! Claramente mérito nosso, porque nós hoje oferecemos 2 golos de bandeja, de bandeja. Nós hoje oferecemos 2 golos de bandeja, de bandeja. Você tá tremendo? Olha! E aí, tá tremendo? Eita, tremendo! Tá com medo, né? Vem facear, olha o Gastão tá tremendo. Tá tremendo, olha! Mas aí é o seguinte, se empatar o Flamengo ganhando do Inter, já passa o Corinthians. O Fluminense vai... Mas aí é o seguinte, se empatar o Flamengo ganhando do Inter, já passa o Corinthians. Enfim, o Juventude aprontou. 2-2, o lanterna do campeonato empatou com um time do G4, que é o Corinthians, e o Timão está a 8 jogos sem vencer fora de casa. Ai, papai do céu. 8 jogos? Lanterna do campeonato e praticamente rebaixado. A primeira chance veio justamente dos mandantes. Aos 9 minutos, Rafinha recebeu a bola, mas mandou para fora. Não demorou para o Corinthians reagir. Aos 23 minutos, Fábio Santos cruzou.
A bola desviou e Juliano estava lá. Finalizou balançando a rede. Corinthians 1, Juventude 0. Juliano! É gol do Coringão em Caxias! No finalzinho da primeira etapa, o Ju ainda tentou o empate. De pé esquerdo, Capixaba mandou a bola para Rafinha, que mandou direto na trave de Cássio. Na segunda etapa, foi a vez do Papo marcar. No primeiro minuto, Raul deu de presente para Oscar Ruiz, que trabalhou com Isidro Pita. O atacante do Papo dominou e de calcanhar devolveu para Oscar. Tudo igual em Caxias do Sul. O Raul Gustavo fez uma atrapalhada no meio-campo. Completou a atrapalhada dentro da grande área e caindo sozinho. O Pita lança Ruiz que chuta. Ela bate no pé esquerdo do Bruno Mendes e tira Cássio da bola. O Timão mais uma vez reagiu. Aos 8 minutos, Vital roubou, que sobrou para Yuri Alberto marcar de fora da área. Corinthians novamente na frente do placar. O artilheiro marca mais um. Esse cara chegou para ficar. Esse caiu nas graças. É um gol atrás do outro. Esse da entrada na grande área. Mas não durou muito. Aos 15 minutos, Gustavo Silva bobeou. Perdeu a bola e Pita deixou tudo igual para o Juventude. Pita, artilheiro do Juventude, agradecendo o presente do Gustavo Silva. Aos 34 minutos, lance polêmico. Fagner cobrou a falta e o árbitro viu mão na bola, marcando o pênalti. A alegria da Fiel durou pouco, já que o VAR chamou e anulou a marcação por impedimento. Final da partida, tudo igual no Jacone. Não gostei, sinceramente não gostei. Não gostei. Temos que corrigir, tem que servir de alguma coisa este empate. Mas é claramente um jogo em que deixamos fugir 2 pontos. Claramente, numa falhas de concentração, acabamos por entrar mal no jogo e por oferecer. Nós oferecemos 2 golos ao Juventude hoje. Portanto, isto claramente mérito nosso. Não quero tirar o mérito à equipa do Juventude, mas claramente mérito nosso, porque nós hoje oferecemos 2 golos. De bandeja. Os atletas responderam da melhor forma. Achei que eles dentro de tudo, conseguiram resgatar ali a questão da competição e estarem vivos, né? E isso é o que mais importava para o jogo de hoje. A gente tem mais um jogo muito importante no Brasileirão. A Copa do Brasil já é semana que vem, né? Tá muito próximo, mas primeiro a gente tem mais um grande jogo no Brasileirão. No final de semana agora a gente precisa fazer um bom resultado dentro de casa para se manter no G4. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Senhora, mano. Quem ligou a televisão agora, colocou aí no jogo aberto e vê a Renata assim, fala, nossa, ela virou corintiana, né? Mas não é isso não, é que ela tá com um chora-coração com o Yuri Alberto. Eu olhei ali a entrevista do Yuri Alberto. Como joga o Corinthians, um jogador que tem esse poder de finalização, a bola tem que chegar mais vezes pro Yuri. Se olhar a partida inteira que ele não foi substituído, não é? Não chega. Ele não consegue ficar livre. Quando conseguiu, fez o gol. E aí é caixa, aí é certeza. O Roger Guedes é ótimo, tá numa fase muito boa, a dupla tá funcionando, mas na minha opinião o Yuri pode finalizar mais ainda. Tem que deixá-lo em condições porque ele é um jogador diferenciado. São Paulo é o assunto, quem diria, hein? Além dos problemas em campo, tem que melhorar no Brasileiro, conseguir a vaga para a Libertadores. Agora vem um comunicado da FIFA que o tricolor paulista vai pagar uma multa gorda porque não cumpriu os direitos trabalhistas de Hernan Crespo, dispensado. Aqui, ó. Existem 2 formas de se olhar o São Paulo neste momento. O que perdeu a final da Sula e a chance de vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E o que tenta manter a boa fase no Brasileiro, em que não perde há 4 rodadas e vem de 2 vitórias seguidas. A terceira, inclusive, pode chegar no duelo de amanhã contra o América Mineiro em BH, que está 5 pontos à frente do tricolor. Já a diferença é de 10 em relação ao Atlético Paranaense, que fecha o G6. Grupo que garante vaga pelo menos para a primeira fase da Libertadores. Após a derrota em Córdoba, Rogério Ceni está tendo que trocar o próprio discurso.
Convencer agora os jogadores de que sucesso no ano não depende apenas da conquista do título internacional, o que ele havia dito antes da partida contra o Del Valle. Nós temos 10 jogos de campeonato brasileiro, apesar de não haver possibilidade de título, nós temos que tentar fazer o máximo de pontos possíveis, o clube tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis para tentar uma vaga numa pré-Libertadores para o próximo ano. Fora de campo, o clube foi condenado pela FIFA a pagar uma multa ao ex-treinador Hernan Crespo de R$2.700.000 por conta de remunerações pendentes e quebra de contrato sem justa causa. O argentino foi campeão paulista de 2021 e demitido meses depois, mesmo tendo vínculo até o final deste ano. Dedê, que coisa, né? Tem que cumprir. O São Paulo tá com vários problemas em relação a isso. Tem o Daniel Alves que tá pagando. E tá um tumulto aqui também no estúdio, que tá todo mundo empolgado. Não sei o quê. Eu tô tão pra baixo hoje. Você vai ficar do jogo. Eu tô meio desanimado. Agora, o São Paulo disse que vai pagar, né? Não, sim, em relação à questão contratual, você tem que cumprir. É simples. O problema é assim. que se você não paga, você não contrata mais ninguém até sanar, acabar com a dívida. E aí é mais um asterisco, mais um ponto aí da saúde financeira do clube, né? Que é o que o Rogério Ceni vem falando ao longo dessa temporada em relação a essa saúde financeira do clube, em contratações. Além de você pensar em montar um elenco um pouco mais de qualidade, ou muito mais qualidade para o ano que vem, você tem os compromissos dos profissionais que já passaram pelo clube, pô. Por isso que não dá para pensar em reeleição de presidente enquanto não resolver o mais importante dentro do São Paulo. Assim. E é isso que eu não consigo entender, como que as pessoas ainda se focam em política e não em resolver os problemas prioritários, as dívidas e o elenco futuro. Né? Deve, paga, né? Que vitória emocionante, eletrizante, aquela de deixar os cardíacos extremamente preocupados. O Vasco bateu o Operário, daquele jeito que o povo gosta, com sofrimento, mas com vitória. O Operário estava tranquilo na coletiva. A gente vai ver o técnico louco. Com o primeiro tempo fraco, a equipe carioca começou perdendo logo aos 14 minutos para o Operário. Gol de Reina. O goleiro Thiago Rodrigues salvou o Vasco de um início pior no chute de Giovani. No segundo tempo, o Vasco foi para cima. Até que após confusão na área, Bruno Tubarão empatou. O Operário voltou a ficar na frente com Paulo Vitor. Aos 43, Alex Teixeira empatou mais uma vez o jogo. E aos 49, o camisa 7 garantiu a virada. Passe de Gabriel Peck e 3-2 no placar. Essa vitória de hoje foi fundamental para que o torcedor acredite que a gente vai alcançar o nosso objetivo. É difícil, porque Série B é difícil. Já disputei com o Vasco em 2016, já disputei algumas vezes com Ponte e Curitiba, e subi com Curitiba. Então, é difícil porque é um jogo muito físico, é um jogo muito pegado e você não pode ter um descuido em alguns momentos, como já tem acontecido, né? Após o jogo, muito irritado, o treinador do Operário, Matheus Costa, não poupou seus jogadores. Nós somos um time frouxo, velho. Sabe? Porque tô cansado de chegar aos 40, 42, 43, 44 e a gente não sustentar resultado. Nós somos frouxos. Nós temos que pedir desculpas para vocês que estão aqui trabalhando até esse horário, pedir desculpas ao nosso torcedor que vem aqui, faz uma festa maravilhosa. Nós não temos personalidade nesse momento para vestir o uniforme do Operário e sustentar resultado. É uma vergonha. Eu me coloco junto nisso. Todos os atletas, todo esse elenco já teve a oportunidade mais de 1000 vezes. E não importa se eu recuei, se eu avancei o time, se a gente está jogando com 4 atacantes, se eu estou jogando com 3 zagueiros, se eu estou jogando com 2 meias, já fiz de tudo aqui e nós ganhamos, conseguimos jogar bem, faz resultado, faltando 1, 2, 3, 4 minutos, entrega o resultado. Então, Dudu, a única coisa que eu tenho para falar para todos vocês hoje, e estou aqui muito por consideração a vocês e ao nosso torcedor, é que nós somos frouxos. É uma vergonha o que nós estamos apresentando e eu só tenho que pedir desculpas ao nosso torcedor. Infelizmente, só posso pedir desculpas. E agora aquela divisão de sempre da rede, para a gente voltar agora e falando sobre o pedido de desculpas do Abel Ferreira ao jornalista Guilherme Gonçalves. O Abel disse que vai falar na coletiva sobre isso, mas já ligou diretamente para ele também. Tem um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro.
na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Rota do Botafogo para o Palmeiras no estádio do Newton Santos. Da coletiva de imprensa, vocês devem ter ficado sabendo pelos mais diversos veículos da situação e dizer que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras me ligou agora há pouco, em videochamada, fez questão que assim fosse, para que nas palavras dele conversássemos olho no olho, e dessa forma se desculpou, conversou comigo que quando eu levantei a pergunta de que o Palmeiras tinha conseguido se manter tão bem mesmo com a expulsão, ele estava de cabeça quente e só ouviu a palavra expulsão e acabou descontando em mim uma situação que não tinha nenhuma relação comigo. Se desculpou, reconheceu que foi grosseiro, que acabou não sendo tão cordial quanto deveria dentro da situação ali da coletiva, da tratativa. Então, pediu essas desculpas. Então, vocês em breve vão ver o Abel se retratando na coletiva de imprensa próxima do time do Palmeiras. Foi o que ele se comprometeu a fazer comigo. Até em relação a uma fake news que se espalhou na internet. Nós que trabalhamos com jornalismo, tentamos fugir das fake news e convido vocês a ajudarem essa onda de fake news que veio, vocês fazerem uma onda contrária, informação de que eu havia perseguido ele, falando na coletiva do Fluminense uma comparação com Jorge Jesus, chamando ele de retranqueiro. Eu nem estava presente nessa coletiva e ele mesmo falou, você não estava. Posso estar esquentado, mas os olhos eu trabalho muito bem, ele falou assim pra mim. E acabou que falou, você de fato não estava, vamos retratar isso até para te ajudar nesse sentido, porque de fato muitas páginas do Palmeiras espalharam essa fake news. Dedê, que bom que tudo ficou esclarecido, não é? Acho que é importante você, em primeiro lugar, tem muita gente que se desculpa pro público, pra mídia, para fazer uma média, já que errou aquela história toda, o que é uma pena. Mas eu gosto desse pedido de desculpas também direto para a pessoa, e o Abel falou que vai agora na coletiva, depois do jogo contra o Coxa, também se manifestar publicamente. Se você erra, o caminho é esse, tem que reconhecer o erro, tem que se retratar sim, e nas próximas não repetir. É isso aí. Eu faço das suas palavras as minhas, porque só os grandes conseguem dar um passo atrás e reconhecer o erro. Então, parabéns para o Abel pela atitude de ligar para o repórter, se desculpar com o repórter e também se comprometer publicamente em se desculpar com ele e também com a classe dos jornalistas, né? Porque todos se sentiram ofendidos. Então, parabéns para o Abel pela atitude que ele teve. E que nas próximas coletivas ele consiga respirar fundo, refletir e até lidar melhor com esse processo de conversa com a imprensa, não é? Que ele sabe muito bem, tem um discurso muito bom. Agora,